E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Você vai assistir a uma aula do programa Textos Mastigados. O tema é polêmico, eu sei, desperta ódios e paixões, e por essa razão mesmo eu peço para você enviar comentários exclusivamente sobre a língua inglesa. Todo mundo tem direito a expressar opinião política, mas em lugares apropriados. Aqui a gente vai estudar inglês. E eu quero mesmo saber a sua opinião. O que você aprendeu com essa aula? Vocabulário novo, uma pronúncia, uma estrutura gramatical que você não conhecia? Eu preciso muito da sua participação aqui nos comentários. E se você quiser saber como participar de uma aula dessas ao vivo, o link está aqui na descrição também. Nós vamos ler uma matéria da CNN sobre o julgamento que aconteceu no dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre. Eu leio o texto duas vezes em inglês, apontando pegadinhas de pronúncia, alguma curiosidade de vocabulário, e depois traduzo todo o trecho para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá começar então. Brazil Court upholds Lula da Silva conviction. Brazil Court upholds Lula da Silva conviction. O verbo to uphold. Uphold é manter, é confirmar, que foi o que aconteceu ontem, né? E conviction é uma palavra que tem dois sentidos. Pode tanto ser convicção, certeza, como também condenação. Então, o tribunal brasileiro, o tribunal no Brasil, mantém a condenação do ex-presidente Lula da Silva. Lula da Silva. A Brazilian appeals court unanimously upheld the corruption and money laundering conviction of former President Luiz Inácio Lula da Silva on Wednesday, casting doubt on his plans to run again in an upcoming presidential election. Repetindo, a Brazilian appeals court unanimously upheld the corruption and money laundering conviction of former President Luiz Inácio Lula da Silva on Wednesday, casting doubt on his plans to run again in an upcoming presidential election. Então, tribunal de recurso, né, um tribunal em segunda instância, né, appeals court é um tribunal em segunda instância, onde você apresenta o teu recurso. Manteve por unanimidade lá, unanimously, a pronúncia desse U inicial é unanimously, upheld, ou seja, manteve por unanimidade a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Money laundering, money laundering, lavagem de dinheiro. Do ex, né, former é ex-presidente lá, na quarta-feira. Casting doubt, lançando dúvida. To cast é lançar. Doubt, aqui dúvida no sentido de dúvida existencial, não é dúvida que você pergunta no final da aula. I have a doubt. Não, I have a question, né? Casting doubt é lançando dúvida, né, incerteza sobre os planos dele, né? His plans to run again. Run é correr, claro, sabemos disso, e também candidatar-se, né? Participar de um processo eleitoral. Então, a decisão, né, a confirmação da condenação, lança dúvidas sobre os planos dele de concorrer novamente numa eleição presidencial próxima, nas próximas eleições presidenciais. Upcoming é o que vai acontecer. Vamos lá, então. The three appellate court judges also added 2.5 years to his sentence, giving him 12 years in prison. Lula da Silva remains free, pending any future appeals. Vamos lá de novo? The three appellate court judges also added 2.5 years to his sentence, giving him 12 years in prison. Lula da Silva remains free, pending any future appeals. Os três desembargadores, olha que bacana, aprendemos a falar em inglês, desembargador, appellate judge. Appellate judge é desembargador.
Os 3 desembargadores também acrescentaram 2 anos e meio à pena. Né? Sentence aqui é a pena. Totalizando, giving him, dando para ele, né, 12 anos de prisão. Ele permanece ou ele continua em liberdade dependendo de recursos futuros. Né? A defesa vai entrar com recursos, mas ele permanece em liberdade. Vamos lá então. Lula da Silva, né? Eles falam às vezes também. Who governed Brazil from 2003 to 2011 had been considered a front-runner in the October election. The 72-year-old could now be ineligible to stand for election under Brazilian laws that ban politicians whose convictions have been upheld by an appellate court. Lula da Silva, who governed Brazil from 2003 to 2011, had been considered a front-runner in the October election. The 72-year-old could now be ineligible to stand for election under Brazilian laws that ban politicians whose convictions have been upheld by an appellate court. Então, Lula da Silva, que governou o Brasil de 2003 a 2011, era considerado, ou vinha sendo considerado, o líder nas pesquisas, front-runner, né? Quem está correndo na frente. Correr aqui no sentido de concorrer ao cargo. Né? É isso que quer dizer front-runner. Ele estava na frente nas eleições de outubro, na frente evidente nas pesquisas. O cidadão, né? Em português, em inglês você pode ter essa construção da 72-year-old, ou homem de 72 anos, ou cidadão, ou político de 72 anos de idade, pode ser considerado agora inelegível para concorrer às eleições, segundo a lei brasileira, que proíbe, proíbe políticos que têm condenações mantidas por um tribunal de segunda instância. Ficou claro isso, gente? E aqui, ó, chama a atenção de vocês. The 72-year-old. The 72-year-old. Aqui não tem S mesmo, tá? Isso é um adjetivo numérico que chama, então você não coloca S. He is 72 years old. Aí sim com S. Mas the 72-year-old, ou então the 72-year-old man or politician, aí sim você tira o S. Ficou claro? Lula da Silva can appeal Wednesday's decision to higher courts, and an electoral court must make the final ruling on a candidacy, according to state news agency Agência Brasil. Lula da Silva can appeal Wednesday's decision to higher courts, and an electoral court must make the final ruling on a candidacy, according to state news agency Agência Brasil. Então, ele pode entrar com recurso com relação à decisão de quarta-feira em tribunais superiores, e um tribunal eleitoral é que decide, né, quem toma a decisão final sobre a candidatura dele, segundo a agência de notícias estatal Agência Brasil. Lula da Silva's Workers' Party called the ruling a farce orchestrated by his enemies to stop him from returning to power. The party said it would resist the decision and push ahead with its plans to launch Lula da Silva as a presidential candidate. Lula da Silva's Workers' Party called the ruling a farce, orchestrated by his enemies to stop him from returning to power. The party said it would resist the decision and push ahead with its plans to launch Lula da Silva as a presidential candidate. Então, o Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, né, do Lula, chamou a decisão de farsa, que foi orquestrada pelos inimigos do ex-presidente para impedi-lo de voltar ao poder. O partido disse que iria resistir, iria combater a decisão e continuar e dar continuidade ao seu plano de lançar o ex-presidente Lula como um candidato à presidência, né? Lançar Lula da Silva como candidato à presidência. Eu acho muito difícil falar Lula da Silva, né? Lula da Silva, que é assim que eles falam lá. A gente fala Lula,
sei lá, não fala Lula da Silva, né? Lawyers for Lula da Silva released a statement calling the court decision a sad day for those who defend democracy and the rule of law. We will continue to fight this political conviction. Lawyers for Lula da Silva released a statement calling the court decision a sad day for those who defend democracy and the rule of law. We will continue to fight this political conviction. Os advogados de Lula divulgaram um comunicado considerando a decisão do tribunal um triste dia para aqueles que defendem a democracia e o Estado de Direito. Continuaremos a combater, a lutar contra essa condenação política. Olha que bacana aqui, ó. Rule of Law, Estado de Direito, é uma expressão consagrada, também assim não é tão comum, a gente não ouve falar toda hora, mas é legal saber. E lawyers aqui você pode traduzir como uma defesa, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver como é que é promotoria, vai aparecer no final do texto, se não me engano. Meanwhile, enquanto isso, opponents of Lula da Silva celebrated on São Paulo's main avenue with a giant blown-up figure of the ex-president dressed as a prison convict, CNN affiliate TV reported. Meanwhile, opponents of Lula da Silva celebrated on São Paulo's main avenue with a giant blown-up figure of the ex-president dressed as a prison convict, CNN affiliate TV reported. Enquanto isso, os opositores, né, os oponentes de Lula, comemoraram na principal avenida em São Paulo, a Avenida Paulista, para quem não é daqui, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é, né? É a Avenida Paulista, com um boneco gigante, né? O blown up figure, pichuleco, né? Para quem não sabe, aquele boneco inflável, blown up, é boneco, figure é boneco, tá? Além de figura, além de número, né? Figure também pode ser número. Aqui é um boneco do ex-presidente vestido de presidiário. Então a gente já viu isso 1 milhão de vezes na televisão, nos jornais, enfim, todo mundo sabe o que é. As a prison convict. Convict é condenado, né? Como presidiário. Segundo a afiliada da CNN, a TV Record. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a pronúncia de affiliate, não é affiliate. Affiliate, it. Lula da Silva was found guilty of corruption and money laundering charges last July and sentenced to 9.5 years in jail. Lula da Silva was found guilty of corruption and money laundering charges last July and sentenced to 9.5 years in jail. Lula foi condenado, né? To be found guilty é ser condenado. Ser encontrado culpado seria uma tradução literal tosca, que eu não faço. Então ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, como a gente já viu. Charges aqui é acusação, né? Então foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Basta em português, não precisa colocar acusação aí. Em julho passado, last July, atenção para o July, ó, letra maiúscula. Em inglês, meses do ano com letra maiúscula, em português não. E sentenciado, né, e apenado, acho que fala assim, não sou advogado, não vou me arriscar aqui, mas e sentenciado a 9 anos e meio de cadeia, jail, aqui cadeia. His conviction stemmed from a wide-ranging corruption investigation into the state-run oil company Petrobras, dubbed Operation Car Wash. The accusations against Lula da Silva emerged after he left office in 2011. In 2011, tanto faz. Pode falar 2011 ou então 2011. Então, vamos lá de novo. His conviction stemmed from a wide-ranging corruption investigation into the state-run oil company Petrobras, dubbed Operation Car Wash. The accusations against Lula da Silva emerged after he left office in 2011. Então, sua condenação é resultado, né? To stem
from, to stem. From stem quer dizer caule, sabe, de uma flor, assim, de uma planta. Então, se alguma coisa stems from something else, é resultado daquilo, resulta daquilo, é decorrência, é consequência. Então, a condenação dele é consequência de uma ampla investigação contra a corrupção na estatal de petróleo, né? State-run, estatal, oil company, empresa petrolífera, né? Empresa de petróleo, Petrobras, chamada, né? Investigação chamada de Operação Lava Jato. Todo mundo sabe, todo mundo acompanha o noticiário. Aliás, eu escolho textos assim também, né, gente? Um parênteses aqui. Porque você sabe o que está acontecendo, você está acompanhando, então facilita as deduções, facilita a compreensão do artigo como um todo, tá? Então a gente é de propósito isso. As acusações contra Lula surgiram, emergir, né? Surgir, depois de ele deixar o poder, to leave office, né? Deixar a presidência. To take office é assumir. To leave office é deixar o poder, deixar a presidência em 2011. Legal. Vamos para o último parágrafo. Lula da Silva was accused of benefiting from the renovation of a triplex. Aqui existem 3 pronúncias para o triplex. Olha que curiosidade. Os britânicos dizem triplex. Os americanos dizem triplex ou então triplex. Tá? Então, escolha o que você quiser, não tem como errar. Então, vou voltar lá de novo, então. Lula da Silva was accused of benefiting from the renovation of a triplex, falei agora britânico, in a beach town near São Paulo by the construction company OAS. The charges were connected to 3.7 million reais worth of bribes received from OAS through the beachfront apartment. In return, Lula da Silva helped the builder acquire contracts from the oil company. Prosecutors charged. Lula da Silva was accused of benefiting from the renovation of a triplex in a beach town near São Paulo by the construction company OAS. The charges were connected to 3.7 million reais worth of bribes received from OAS through the beachfront apartment. In return, Lula da Silva helped the builder acquire contracts from the oil company. Prosecutors charged. Eu acabei falando agora reals, né? Porque eu estou acostumado a traduzir americanos, ingleses, enfim, estrangeiros que falam, às vezes, cifras em português, quer dizer, cifras em português, falam cifras em reais em inglês. E não são obrigados a conhecer a regra de plural do português. Então, o real, que eles sabem que é o real, a moeda daqui, vira, no plural, reals. Tá? Então eu li mais ou menos como eu estou acostumadíssimo a ouvir estrangeiro falando real no plural. Eles não falam reais, né? Porque o texto jornalístico está em reais, porque deduzo que a matéria tenha sido escrita por algum jornalista, algum correspondente aqui, né? Alguém que tem mais afinidade com o português e a nossa moeda. Tá? Então ele foi acusado de se beneficiar de uma reforma, renovation é reforma, de um triplex, uma cidade litorânea perto de São Paulo, a gente sabe, Guarujá, pela empresa, pela construtora OAS. As acusações estão ligadas, né, estão relacionadas a suborno, né? Propina, bribe é suborno, propina, no valor de 3,7 milhões de reais recebidos pela OAS por intermédio, né? O apartamento teria sido esse pagamento de propina no valor de 3,7 milhões. Em troca, né, in return, em troca, Lula ajudou a construtora a conseguir contratos com a empresa petrolífera, com a Petrobras. Segundo a promotoria, né, acusou a promotoria. Então, prosecutor, lembra que eu falei que eu ia dizer, a gente ia ver promotoria? Prosecutor é promotor. Cuidado para não confundir com promoter, né? Promoter é o promotor de festa, promotor de um artista, de um evento, de um filme. Isso é promoter. Prosecutor é promotor, advogado de acusação. Né? Então, quando você fala no plural, prosecutors,
vira promotoria. E atenção para o som de S. Geralmente o som de S entre duas vogais em inglês tem o som de S mesmo. Tá? Então a gente viu aqui prosecutor, mas é accused, né? No caso de accuse é com som de Z. Mas é uma coisinha que merece cuidado. Case, base, gasoline, dose. Estamos falando de dose da vacina da febre amarela, então cuidado, é dose. D-O-S-E, dose, som de S. É isso, pessoal. Gostaram do texto? Aprenderam? Lembre-se, estamos falando do texto, da língua inglesa. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido bastante coisa com essa aula. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu de novo. Quero muito saber. E lembrando, mais uma vez, por gentileza, comentários exclusivamente sobre a língua inglesa. Muito obrigado. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal do Tecla SAP. Se quiser saber como participar de uma aula dessa no programa Textos Mastigados, é só clicar aqui no link da descrição. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. Valeu!